VidaCast do projeto Mulheres que Acontecem. Eu estou aqui hoje com a Sil. Olá, Silmara, tudo bem? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo certo, é uma honra recebê-la em nosso projeto. Uma moça tão nova, tão bonita, mas com uma história que vai cativar vocês. Prestem bem atenção, porque a história dela pode inspirar você. Sil, comece contando quem é você, de onde você veio. Primeiro quero agradecer, a oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio poder participar dessa coautoria, esse projeto lindo, que eu acho que quando a gente vai participar de alguma coisa, tem que conversar com você, tem que ser da tua essência também. Então eu gostei muito do projeto já de cara, assim. Agora falando um pouco mais sobre mim, eu sou de Curitiba mesmo. Obrigada pelo Nova. Que eu já não sou tão nova assim. 39 anos, olha isso, gente. Qual é essa tua receita? Genética da minha mãe, família. Olha. Graças a Deus, fui bem abençoada. Então conta aí sobre essa família tua. Então, eu sou nascida aqui em Curitiba mesmo. Meus pais são do interior do Paraná, ali de Faxinal, o Pé Vermelho, que eles chamam, a terra do Pé Vermelho. E eu nasci aqui, os meus irmãos, eu acredito que acho que 2 nasceram para lá também, aí acho que eu e mais uma só nasceu aqui, ou não lembro mais, nós somos em 4 irmãos, enfim, eu sou daqui mesmo, os meus pais são do interior e a gente viveu a vida inteira aqui, no caso, eu só que dei uma escapulida, da família, foi a que escapou, a que saiu um pouco dessa rotina, de morar aqui mesmo, de viver sempre no mesmo lugar, Eu sempre fui uma pessoa que não tenho medo de mudança. Na verdade, a mudança, ela me motiva, sabe? E me deixa assim eu fico pensando, nossa, o que vai acontecer? Como que vai ser? Então, ela me motiva bastante, assim, me tirar da zona do conforto, Eu sinto um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu gosto. E por conta disso também houve uma experiência, eu tive uma experiência que eu digo para vocês que foi a melhor experiência da minha vida. Olha. Por quê? Porque realmente me fez florescer. Eu morei fora do Brasil, com 18 anos eu fui morar na Espanha. Conta como é que foi isso, com 18 anos? 18 anos. Por que você resolveu ir para fora? Então, eu fui mãe nova, aos 17 anos eu engravidei, a minha filha nasceu, eu recém tinha completado 18 anos e meu marido teve uma proposta para ir morar fora. Ele ficou 9 meses lá, depois de 9 meses eu fui. Que cidade, que país que é? Nós moramos em Vigo, e moramos em Barcelona, então foi tudo ali na Espanha, Na Espanha. Isso. No início eu fiquei com muito medo, porque a minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa, assim, ela sempre teve muito medo de me deixar sair sozinha, escola, essas coisas, tudo ela me acompanhava. Então, centro de Curitiba, eu não conhecia absolutamente nada, eu não fazia nada, não saía de ônibus, nada fazia sozinha. Quando surgiu essa oportunidade de viajar, como meu marido já tinha ido para fora, o que ia acontecer? A Silmara ia ter que ir sozinha. Com mais um detalhe, além de eu ir sozinha, eu tinha que levar uma filha de 1 ano e 9 meses. Nossa Senhora. Então, uma menina, que eu era uma menina, Sim. Na idade, quando a gente tem 18 anos e você se torna mãe, na verdade, os jovens, normalmente eles não acham, eu tenho 18 anos, eu já sei tudo da vida. A gente não tem esse receio, esse pensamento, que hoje em dia, mais madura, a gente pensa, nossa, mas a minha filha, ela é mais nova, é muito nova. Os pais têm essa visão, A gente que é pai e mãe tem essa visão. Agora, quando são os filhos, no caso a gente que está naquele lugar, a gente não tem essa visão. Hoje eu consigo ver que eu realmente era muito nova, eu não tinha experiência nenhuma de vida, assim, de sair sozinha, nem nada. O máximo que eu fiz foi viajar, mas eu já gostava muito de viajar com os meus pais. Então, ali eu já percebia que eu queria muito viajar quando eu crescesse. Esse era um dos pontos que eu queria fazer. E aí, quando eu fui para Barcelona, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Não sabia a língua, não entendia absolutamente nada, tinha medo de passar ali para carimbar o passaporte na imigração, tinha muito medo porque fizeram um terror na minha cabeça, Sim. E quando eu passei, eu nem sabia que eu estava passando, eu passei umas 3 vezes no mesmo lugar, até que um policial me levou lá e falou, é aqui, porque eu não, como eu não entendia, não sabia falar nada, então, mas assim, foi a maior experiência da minha vida, eu acredito que isso me fez um pouco do que eu sou hoje. Porque... Te fez muito do que você é hoje, Porque me fez assim, ou eu vou travar, ou eu
continuo meu casamento e vou para lá e a gente segue, e eu tenho uma nova experiência, ou então eu vou deixar ele viver a vida dele lá e vou ficar aqui. E que decisão, né? Você veja, hoje a gente vê, às vezes as pessoas, né, as mulheres engravidam cedo, né, com 16 anos? 17 anos. E o que elas pensam, né? E às vezes ficar embaixo da saia da mãe. Sim. Né? Porque a mãe vai dar o suporte. E geralmente a mãe dá aquele, né, aquele cuidado com a netinha, com o netinho, né? E você foi realmente decidiu viver fora do Brasil com ela pequenininha. Isso. É uma menininha que você tem? É uma menina. Uma menina. Como que é o nome dela? Gabriele. Gabriele. Hoje ela tá com quantos anos? Hoje ela tá com 20 anos, ela vai fazer 21 em fevereiro, gente. Por isso que eu não sou tão novinha. Gente do céu, uma menina mãe de uma menina. Uma menina mãe de uma menina. Hoje dizem que nós somos muito parecidas, né? E que é minha irmã. Então eu fico feliz da vida, né? Nossa, como isso acontece. Mas porque você tem essa carinha de nova, e aí com a filha já moça, né? Quando vocês saem, pensam que são irmãs. Sim, exatamente. E aí fui, né, Elaine? Eu tinha o sonho, inclusive, até no livro eu falo um pouquinho sobre, de ser advogada. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, agora o que eu faço, né? Ou eu fico aqui, dou sequência nos estudos e faço, ou eu vou encarar essa nova experiência. O que eu pensei na época? Eu pensei, bom, a faculdade vai estar aqui sempre? De repente, a oportunidade de morar fora pode ser que eu não tenha mais, além de ter a filha, né, ter o meu marido e tudo mais. Então, eu optei em realmente ir para lá e viver essa experiência, porque foi uma baita experiência, foi muito bom, assim, conhecer outra cultura, para mim, me despertou realmente. Não só na Silmara, mas no mundo, entende? Assim, comecei a ver as coisas com outros olhos, eu comecei a ter percepção de que realmente as coisas são possíveis, a gente pode ter o que a gente quer, porque até então eu era muito travada nisso, justamente pelo cuidado de, eu não posso sair sozinha, eu não vou para a escola sozinha, nunca fiz nada sozinha. Então, essa ida para a Espanha foi meu despertar. Eu acredito que ali foi onde a mulher nasceu, entende? Não foi nem quando eu me tornei mãe, porque quando a gente se torna mãe, tudo muda na cabeça da gente, né? Então, eu já tive a mudança já natural que a gente tem após descobrir, né, que você tá grávida e nasceu o neném, mas ir embora sozinha me fez realmente falar, espera aí, eu consigo fazer as coisas sozinha, então eu, né, não sou tão dependente da forma que eu achava que eu era. E a partir daí as coisas foram evoluindo, foram crescendo. Lá na Europa eu tentei um trabalho já como maquiadora, né, que é uma paixão que eu tenho aí, que eu conto no livro também. Então, assim, foi essencial para mim essa viagem, assim, foi muito bom. E como foi a falar a língua lá para você? Conseguiu se desenvolver? Então, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 7 meses, não foi assim muito tempo, mas para mim foi como se eu tivesse, sei lá, vivido 10 anos, assim, porque acho que foi tudo intenso, tão... né? Exatamente, foi tudo tão intenso que eu falei, gente, parece que eu tô aqui há 10 anos já. E com relação à língua, no início eu me bati bastante. Lá né? é catalão ou é espanhol mesmo? Na Espanha, lá em Barcelona é catalão. Eu não sei nada, gente, catalão. não consegui aprender nada. Agora, lá em Vigo, que fica na Galícia, não, ali é espanhol. Então, assim, muita coisa você entende. Porém, quando eu fui para lá, olha que interessante, eu levei um dicionário de português e espanhol. Falei, nossa, eu tô com o dicionário, né? Eu vou conseguir me virar. Foi assim, ó, só não joguei fora, né? Mas eu deixei o dicionário de lado porque muitas palavras que ainda apareciam ali, tinham no dicionário, para eles, tinha vários significados, igual a gente aqui no Brasil, né? Um exemplo, a gente usa o capaz aqui em Curitiba, né? No Paraná, a gente usa o capaz para quase tudo. Então lá também tem algumas palavras que eles usam para muitas coisas. E no dicionário era uma explicação diferente. Olha. E aí eu começava a usar as palavras, eu falava, gente, ninguém tá entendendo o que eu tô falando. Ninguém usa essa palavra. Depois eu descobri que ninguém usa a palavra, realmente. Então, assim, né, acontece a questão das gírias que você tem que aprender, você tem que entrar no mundo deles, senão não vai. E aí aconteceu uma situação quando eu tava em Barcelona, já não estava mais em Vigo, que a minha filha ficou doente. E nós passamos por 3 hospitais. Nenhum deles queriam atender, porque nós éramos imigrantes. O que aconteceu? Chegou no 3º hospital, o rapaz falou, olha, infelizmente eles não vão poder atender, você vai ter que ir para outro hospital. Ali, Elaine, eu descobri que eu sabia falar espanhol.
Porque toda vez que eu saía, quem falava era meu marido. Ele comprava as coisas, ele se comunicava, tudo era ele, né? E eu não, eu ficava, ai, não, não sei falar. O medo, né? Eu tinha medo de falar e falar errado. E aí, quando aconteceu esse fato da Gabriele ficar doente, eu falei assim, como assim? Como não vai atender? Só que daí tudo em espanhol, né? Eu lembro que eu bati a mão na mesa, assim, meu marido olhou assim pra mim, eu falei, como assim? Eu falei, não, é o terceiro hospital. Mãe. O poder de uma mãe faz você falar outra língua de qualquer assim, jeito. E aí eu falei, como assim? Não, eu tô no terceiro hospital, gente, minha filha tá doente. Eu falei, só porque eu sou de outro país, eu não tenho a nacionalidade de vocês, eu não tenho direito à vida, ela não tem direito à saúde. E aí, por conta de eu ter discutido com ele ali, né, eles foram lá, conversaram com o médico, e o médico falou, não, pode pedir para ela subir. E foi aí que eles atenderam, assim, o médico foi excelente, muito bom, inclusive me pediu até desculpa no dia, falou, né, que realmente, infelizmente, isso acontece, não tem como eles preverem, ou, sei lá, de repente prevenir, né, mas que algumas coisas eles conseguem fazer. E aí ele falou pra mim, ó, a gente vai atender, mas eu não poderia, mas como realmente a gente não pode negar a saúde, porque, gente, isso é no mundo inteiro, não se nega, né? E aí ele fez o atendimento da minha filha, que na verdade não era assim nada tão grave, só que como ela tava com um quadro de febre muito alto, a gente é mãe, né? Não tem como, e aí eu correndo já no terceiro hospital, eu falei, não é possível. Aí eu descobri que eu sabia falar espanhol. Não soube catalão, mas o espanhol foi. É que a gente tem medo de arriscar. Exatamente. A gente fica com aquele receio, com aquela vergonha de falar, né? Foi até engraçado que daí o meu marido cruzou os braços assim, encostou na parede, ficou eu, né? Falando. Daí, quando terminou, que ele saiu de perto, ele olhou pra mim e falou, não sabe falar? Eu não sabia falar até 2 minutos atrás, assim. E aí, depois disso, gente, eu desenvolvi. Olha aí, ó, uma dica para quem vai para fora e às vezes fica travado, tem que falar, tem que dar... Tem que falar, você vai errar, você vai acertar, exatamente. Sim, vai levar o dicionário, não vai adiantar nada, mas é aprendizado, né, Elaine? Então tudo é bagagem, né? E a partir dali eu comecei, porque nem isso eu fazia daí, eu não saía sozinha. Então, pense, ele trabalhava o dia inteiro e eu ficava em casa. Com a minha criancinha pequenininha o dia inteiro dentro de casa. E aí, quando aconteceu a situação, eu falei, peraí, eu consegui. Eu fiz sozinha, entendeu? Sim. Eu soube conversar, eu soube falar, eles entenderam o que eu quis. Obviamente que, muito provavelmente, eu não tenha falado assim 100%, né? Mas eles entenderam. E a partir daí eu comecei ao mercado sozinha, comecei nas lojas, comecei ao shopping, coisas que eu não fazia, tudo sozinha. Comecei a conversar mais com as pessoas na rua, depois fiz amizades. Então, assim, foi essencial, né? Infelizmente, hoje em dia eu já não sei falar tanto, porque eu não pratiquei, né? Se você não pratica, você acaba esquecendo. Então, assim, algumas palavras ou outra eu consigo, se aparecer alguém aqui, eu consigo entender perfeitamente o que ele fala, dou uma engasgada ali pra falar, mas ainda assim consigo, mas, gente, foi... Sabe que a minha professora de inglês fala assim, Elaine, você acha que inglês é igual a mala que você... Porque eu falo, quando eu vou viajar, eu quero fazer um intensivo, né? Ela fala, você tem que falar constantemente, porque você acha que é igual mala de viagem, assim, que você só pega quando vai viajar? Não é assim. Exatamente, não é mesmo? E é engraçado que eu fiz uma amizade com uma moça lá, ela é do Uruguai. E, gente, a gente conversa até hoje. Até hoje. Então, pensa, isso aconteceu em 2007. 2007. Nossa, tem tempo aí. Tem bastante tempo. E aí, daí você voltou pro Brasil e como foi? Então, aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, bom, a faculdade de Direito eu não vou conseguir fazer agora, né? Porque eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E aí, como eu já maquiava, que eu gostava de maquiagem, né? Eu sempre fiz maquiagem em mim, fazia na minha mãe, fazia nas amigas. Eu falei assim, por que não, né? E lá mesmo, na Espanha, eu procurei um trabalho num salão para eu trabalhar como maquiadora. Mas eu acabei voltando antes, porque a gente teve umas outras questões lá, né, que nós resolvemos retornar. Na verdade foi por questões de documentação, né, porque sem documentação é difícil você ficar lá. E como eu ainda não tinha as minhas documentações, tinha que buscar tudo e correr atrás de cidadania e tudo mais, eu falei, bom, eu não sei nem por onde começar, então eu vou ter que voltar para o Brasil. E aí a gente voltou, e aí eu falei, bom, eu acho que agora eu vou dar sequência, né? Eu vou fazer um curso de automaquiagem. E aí quando eu fui fazer o curso de automaquiagem, Elaine, tudo que a professora falou eu já sabia. Olha. Tudo.
Assim, e aquela época, a gente não tinha, assim, YouTube, essas Sim. coisas, né? Então foi mais... Já era um talento que você Isso, tinha, né? então foi mais, assim, de realmente uma coisa que eu gostava, eu admirava, porque minha mãe já era cabeleireira, né? Porém, ela não trabalhava com maquiagem, mas eu gostava muito, então eu fazia as coisas. E eu falei, por que que eu não faço um curso de maquiagem? Falei, vou fazer primeiro o de automaquiagem. Aí eu fiz o de automaquiagem e já com o de automaquiagem eu comecei a maquiar Olha, as que outras legal. pessoas, porque eu já fazia nas minhas amigas. Eu falei, bom, gente, a técnica em mim eu já sei fazer, né? No outro, eu só preciso aprimorar. Conhecer o ponto dela, né, os pontos fortes dela, entender o que que ela quer realçar e nada de exagero, porque eu nunca gostei do exagerado. Tem alguma superação que você queira nos contar, assim, que você passou? Tenho. Em 2020, né, quando teve a pandemia, eu descobri que estava grávida, no comecinho de 2020. Acho que em março, mais ou menos, eu já estava grávida. E nós iniciamos a pandemia aqui no Brasil mais ou menos essa época, Da né? sua segunda filha grávida? Isso, da terceira, na verdade. Terceira, Isso. olha. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos? Tenho a Gabi de 20 anos, tenho o Gabriel de 12 e a Melina recém-completada 5 aninhos. Uau! 5 aninhos. Dá uma confundida, né, na cabeça da gente, a idade dos filhos, gente. E aí, descobri que estava grávida, por conta da pandemia eu fiquei em casa, né, não podia trabalhar, porque a gente entrou no lockdown, né, e as restrições, eu por ser gestante tive que ficar grávida, e em novembro ela nasceu. Foi em novembro de 2020, então a gente estava lá no auge da pandemia, né, tava feio mesmo, só abria mercado, outras coisas não funcionavam, então só trabalhava assim, o pessoal do mercado e acho que quem trabalhasse de repente com segurança e alguma outra coisa, né. E aí eu fiquei em casa e daí em novembro ela nasceu. Quando eu fui para o hospital, ali no trabalho de parto, eu fiquei 23 horas em trabalho de parto, então foi bastante coisa. Vivenciei muita coisa ali na questão do estresse, né, o emocional ali realmente do parto. E acabou que eu tive um problema ali, depois a gente descobriu que é o Takotsubo. No começo, Elaine, O que é o como que é o nome? Takotsubo. Takotsubo. Isso. O que é? Em português ela é conhecida como a síndrome do coração partido. É até bonitinho, não é? Quando o médico falou pra mim, olha, você teve uma síndrome do coração partido, eu dei risada. Eu falei, como assim? E daí ele foi explicar pra mim, ele falou, olha, eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu, por que que você teve essa síndrome, porque você é muito nova, eu não tinha problema nenhum de coração, nunca tive problema de pressão alta, nada relacionado ao coração. O casamento estava tudo certo? Tava tudo bem, não tinha problema nenhum. E aí ele falou, a gente precisa investigar para ver o que aconteceu, né? Então, no final, eu recebi a alta sem eles entenderem realmente o que houve, né? E aí eu fiquei assim, tá, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque quando eu saí do hospital, Elaine, eu saí com muita restrição. Eu não podia fazer quase nada realmente, assim, levantar peso, nem a nenê eu podia ficar pegando muito no colo, eu mal conseguia conversar, porque quando pega o coração da gente, o coração não é brincadeira. Assim, é um cansaço extremo, que para conversar eu falava um pouquinho, eu parava, e não podia andar sozinha, para você ver o nível que eu fiquei, eu não podia levantar para ir ao banheiro. Nossa. Eu tive que ficar de fralda, então assim foi. E ali eu vi meu mundo desmoronar, porque eu não conheci minha filha na hora, eu só vi ela e já apaguei, então eu não amamentei, depois ela teve alguns problemas por conta disso. Mas aí, em relação ao Takotsubo, pensei, pronto, agora o que eu vou fazer da vida, né? Agora acabou. Agora eu não sei mais o que eu faço, porque daí eu já tinha feito uma transição de trabalho. Eu já tinha parado de maquiar, porque eu me vi num período, Elaine, quando eu parei de maquiar, eu não sei se você lembra uma época que o Brasil teve uma crise, acho que foi em 2016, não foi? Que teve uma crise bem feia, e daí quase ninguém tinha dinheiro, também começou a fechar muita coisa, comércio começou a fechar, e aí eu falei, tá, não posso ficar aqui esperando, né, não tô quase tendo cliente, daí por conta disso eu não consegui investir no meu trabalho, porque querendo ou não, maquiagem, gente, não é barato, entendeu? Para você fazer um atendimento ali com excelência, os produtos têm que ser bons. Sim. Graças a Deus, hoje o Brasil, nós temos várias marcas nacionais excelentes, né? Mas aquela época ainda não estava assim. Então eu falei, bom, eu vou precisar procurar um trabalho fora para eu conseguir manter as minhas coisas e dar sequência nos cursos e tudo mais. E aí eu saí e comecei no CLT. Né? E aí por que eu saí daí do CLT? Porque aí eu tive essa intercorrência ali no parto,
né? E quando eu voltei, como eu te falei, eu voltei com muita restrição. E no meu trabalho atual, eu não podia mais trabalhar. Eu pensei, agora me ferrei, né? O que eu vou fazer? Não sei o que fazer agora da vida, não sei mais trabalhar, não sei trabalhar de outra forma, a não ser no CLT. E aí, conversando com uma amiga minha, ela falou, como que você não sabe? Ela falou, sabe sim. Eu falei, o que eu sei? Daí ela falou assim, amiga, você sabe maquiar? Daí eu falei, não, já faz tanto tempo que eu não faço isso, nem me aperfeiçoei mais, deixei parado, tá estacionado. Daí ela falou, mas você se maquia ainda? Quando aparece alguém pra fazer, você não faz? Eu falei, faço, mas é esporádico, né? Daí ela falou, não, você só tá adormecida, então vamos acordar. Ela fez assim, vamos acordar. E eu falei, será? E aí, o Takotsubo me fez voltar atrás. Entende? E aí você começou a empreender. Exatamente. Com as maquiagens. Aí eu comecei a empreender novamente, né? Porque eu já tinha feito isso. Eu falei, não, aí eu posso conciliar o cuidado com a minha filha, porque daí depois ela teve um probleminha ali, né? De intolerância à vitamina, à proteína do leite de vaca. Então, assim, foram outras coisas. Eu falei, como que eu vou trabalhar? Não tenho como trabalhar. Então, não foi somente por conta da minha saúde, foi a minha saúde, mais a saúde dela e a minha escolha de estar com ela. Olha, isso, sabe, eu falo que o empreendedorismo é sempre uma carta na manga, né? Porque você tem uma saída. Exatamente. Quando você sabe empreender, você tem uma saída. Exatamente. Nada, não tá tudo perdido, né? E eu também, sabe que eu parei de trabalhar, eu era chefe lá numa afiliada Globo, lá no Rio de Janeiro, né? E eu acabei parando de trabalhar CLT por conta da minha filha. Quando minha filha nasceu, eu resolvi ficar perto dela, né? Resolvi realmente ter um horário mais flexível e poder ficar próximo a ela. Então eu incentivo até muitas mães, o meu grande público é incentivar as mães a empreender, a empregar os seus talentos, porque tem como ganhar dinheiro sendo empreendedora. Sim, e outra coisa, né? A gente precisa entender que a gente não precisa parar o nosso mundo por causa dos filhos. É fácil? Não é, gente, não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu sou mãe de 3 filhos, Sim. né? E a última, assim, eu digo trabalho, mas não que ela me deu trabalho. O trabalho que eu tive foi de intercorrência dos problemas que eu tive, então não foi por causa dela, né? Na verdade, até se eu não tivesse tido esse problema no parto, eu poderia ter continuado trabalhando no CLT. Hoje eu sei que o mundo que a gente vive não é simples, principalmente uma mãe, ainda mais as mães que são mães solteiras, né? Que não tem o pai, não tem uma rede de apoio. Só que ali no empreendedorismo, mesmo você fazendo um pouquinho, né? Eu vou fazer uma coisa aqui só para complementar. Às vezes esse complementar, ele pode ser essencial. Exatamente. Pode ser a partir dali que você fala, gente, eu não preciso trabalhar no CLT, eu posso ficar com a minha filha, posso cuidar do meu filho. Eu não tenho a vida que eu gostaria de ter hoje ainda, né? Mas terei, de ser aquela mãe que pode ali fazer um yoga, pode ali faz isso, faz aquilo, entendeu? Mas eu tô trabalhando para isso, porque a nossa realidade é diferente da realidade da internet. Né? A realidade da mãe empreendedora real, que é ela por ela, é diferente. Então, assim, mas não é impossível, né? Então, eu gostaria de deixar, né, a minha história para as pessoas entenderem, porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque fala, eu sou mãe, fui mãe nova. Até um tempo atrás, Elaine, eu achava que, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu só fui mãe. Eu não fiz nada da vida, eu só fui mãe. Então, tipo assim, eu coloquei um fardo em cima da maternidade que ela não precisa existir. Olha, que importante essa mensagem. Que ela não precisa existir. Então, assim, o que eu falo hoje para as minhas clientes, para as pessoas que eu conheço, porque além da maquiagem eu também dou palestras, né? Que você não precisa se afundar só na maternidade, porque você não é só a mãe. E eu demorei para entender isso. E quando que eu entendi isso, Elaine? Quando a minha amiga chegou para mim e falou, a gente vai fazer um curso, eu e você hoje, de maquiagem, eu quero ver como é que você tá maquiando, porque ela já estava atuando, né? E ela falou, eu quero ver como que você tá, aonde que você parou? E eu fiz e ela tirou uma foto minha. Eu fico até emocionada, porque daí ela falou assim, olha a tua foto. Eu não me reconheci naquela foto, sabe? Daí eu falei, meu Deus, eu fiz assim, porque, gente, eu não me cuidava, eu não passava um batom, sabe? Eu não passava um rímel, eu não fazia nada, eu só vivia em função da mãe, e eu fui me perdendo disso. Então, quando eu deixei de focar em mim, não foi por causa da maternidade, foi porque eu me deixei, sabe? Eu foquei em outras pessoas, eu foquei no casamento somente, eu foquei somente no profissional do meu marido, e não precisa ser assim.
entendeu? Então a mensagem hoje E é difícil perceber, né? Uma mãe perceber que ela não precisa se abandonar. Exatamente, porque sabe por quê? É difícil, porque a rotina exige. Mas precisa de um pouco mais da tua dedicação para você mesma, né? Sim. Porque senão a gente se dedica só para os filhos. Se dedica só para eles e a gente se culpa. Exatamente. A gente se culpa do, nossa, mas como assim? Eu sou egoísta e você não é egoísta. E eu demorei para entender isso, sabe? Olha, eu comecei a entender. Que recado interessante, hein, pessoal? Eu comecei a entender isso depois que eu fui em busca do autoconhecimento. Eu me libertei a primeira vez que eu falei sobre o Takotsubo. Hoje eu consigo falar tranquilamente. Eu consigo dizer para vocês, gente, que assim, embora me tirou, né, não fiquei da forma que eu queria. Hoje, graças a Deus, está tudo bem. Eu ainda tenho que tomar medicamento, faço acompanhamento médico ainda, só que me trouxe para a vida. Eu achei que o Takotsubo ia acabar comigo, e não, ele me trouxe para a vida, ele me trouxe de novo para o empreendedorismo, ele me fez entender que eu quero cuidar de pessoas. Então, né, o meu propósito hoje... Tem um perfil do Enneagrama, viu, aí? Hoje eu descobri que eu gosto e eu quero cuidar de pessoas, como trazendo essa mensagem, sabe? Falando sobre o Takotsubo, porque para você cuidar do teu emocional, gente, a autoestima, ela não é só o físico. Não é só o físico. A maquiagem, Elaine, não é só você passar uma maquiagem. A maquiagem, ela faz muito mais coisas do que você pode imaginar. Principalmente aqui, ó. Sabe? Faça um teste em casa, você, mulher. Um dia que você não está bem, coloca uma roupa, tome um banho. Você com teu filho, toma um banho, dá um banho na criança, coloca uma roupinha bonita nele, vista uma roupa bonita, passe um batom, uma base. Não gosta de base, Sil? Usa um protetor com cor. Pronto. Você vai ver que aqui dentro da tua cabeça já muda, sabe? Então, assim, eu gosto a maquiagem, ela me trouxe por causa disso, porque eu vi a mudança que pode acontecer na vida das pessoas através da minha vida. Quando eu me vi naquela foto lá, eu falei, não, mas essa não sou eu. Ela falou, realmente, não é você. Você tá presa ali dentro, ó. E a partir daí eu falei, não, então agora eu não vou ficar mais presa. Então foi basicamente isso que aconteceu, assim. Que lindo, que lindo. E qual hoje é teu diferencial do teu negócio que você pode nos dizer? Então, Elaine, o que é meu diferencial? Eu não faço maquiagem por fazer, tá? Eu não quero que você use a maquiagem porque, eu quero estar bonita. Sim, você tem que estar bonita, mas você tem que se amar. E você se ama com maquiagem e sem maquiagem. O que eu faço você entender, né? Faço não, eu tento, pelo menos, né, eu ajudo você a entender que a tua autoestima, ela vai além do teu físico, né, além do por fora, é por dentro. Então, a gente inicia com a maquiagem, só que ali na maquiagem a gente vai conversar sobre autoestima. Olha. Então, eu não vou chegar pra você e falar, Elaine, então aqui, ó, esse daqui é o blush, esse daqui é o rímel, esse daqui, entendeu? Não, eu vou sentar e eu quero entender a Elaine. Por que você quer fazer, Elaine? O que você gosta em você? Entendeu? Que você não gosta, que quer disfarçar, né? Exatamente, o que você gosta e o que você não gosta. Normalmente elas falam, eu não gosto disso. Eu falei, mas o que você gosta? E elas têm muita dificuldade em falar, eu gosto, não gosto de, por exemplo... individual que você atende? Isso, individual. Faço também, é quase uma terapia. Isso. Uma maquiagem com terapia. Só não faço a terapia porque eu não sou terapeuta, né, gente? Mas ó, que eu gosto, tô com o pezinho, né, quase ali já. E tem tudo pra ser. Quando você fala no perfil que você gosta de cuidar das pessoas, tudo, é um potencial, viu? Aí eu gosto muito também da neurociência, né? Isso, nossa, gente, me encanta. Conhecer o nosso cérebro, assim, o que a gente é capaz, o que a nossa mentalidade é capaz, é extraordinário. Então é isso que eu faço, Elaine. Meu diferencial é esse. Eu não vou te ensinar só maquiagem. Entendeu? Eu vou tentar, pelo menos, fazer com que você se enxergue além da maquiagem. Olha, porque a maquiagem, gente, não vai esconder a tua tristeza. Né? A maquiagem não vai esconder a tua depressão. Ela não vai esconder o que você tem lá dentro. Ela vai mascarar, assim, alguns minutos. Depois ela não mascara mais. Então é por isso que você tem que se conhecer, né? Por isso que a gente tem essa conversa e por isso que a gente entende primeiro o que você quer. O que você não gosta em você. Para que eu mostre para você que o que você não gosta em você, de repente, pode ser seu ponto forte. Entendeu? Então, esse é um dos diferenciais, né? Isso que é uma mulher que acontece, gente. Quando a gente fala no projeto Mulheres que Acontece, é em busca de profissionais assim, que empreendem com a essência, empreendem com o coração, que entregam mais do que um produto, seja uma prestação de serviço ou um produto físico, entrega esse diferencial.
E até você redundante, né, nessa pergunta, porque ela já mostrou por que ela é uma mulher que acontece, mas Sil, por que você é uma mulher que acontece? Então, eu sou uma mulher que acontece porque, gente, eu aprendi na prática o que é resiliência. Realmente, aprendi na prática. E eu descobri, né, que eu posso me refazer, eu posso começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Uau, que lindo! Muito obrigada, Sil. Olha, que história bacana, que história bonita. Leiam a história da Sil no livro, porque ela pode estar inspirando você exatamente nesse momento. Se você se tornou mãe e acha que agora está tudo em função dos filhos, cuidado, não é egoísmo pensar em você também. Não é. Um brinde à sua história, à sua vida. Obrigada e até a próxima! Estamos aí.